Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Dessa vez, nós estamos aqui no estúdio já com o nosso convidado do dia. Eu sou a Marcela Burru, tô com a minha sócia Ariane Abdala. Oi, gente, tudo bem? E o Eduardo Adas. Olá, Marcela. Olá, Ariane. Obrigado pelo convite. Bom, vou apresentar o Edu aqui pro pessoal. Eduardo Adas é sócio fundador da SOAP, State of the Art Presentations, que é uma empresa pioneira no mercado de apresentações do Brasil. Apresentações de alto impacto. Ele foi coautor dos livros Super Apresentações e Detone. E apesar de ele empreender na área de comunicação, ele se formou em engenharia da produção e começou a carreira em consultoria corporativa. Ele teve por 15 anos uma consultoria antes de abrir a SOAP, que já vai fazer 17 anos, né, Edu? 17 anos. Agora, antes de deixar o Edu falar e começar aqui as nossas perguntas, eu quero contar que o Edu foi o nosso primeiro cliente no ateliê de conteúdo. Foi ele que viabilizou o início do projeto em dezembro de 2015, janeiro de 2016. E até hoje ele é nosso cliente. Esse a gente até ficou comentando aqui antes que era um assunto que a gente queria falar abertamente, porque às vezes tem um conflito no jornalismo, né? Como é que você vai falar de alguém que também é seu cliente? E pra gente isso é uma coisa muito tranquila, porque os nossos clientes são pessoas que a gente admira muito, e muitos deles, como você mesmo, começaram sendo pessoas que a gente procurou, que a gente entrevistou, que eram nossas fontes. Então, eu fiz uma entrevista com o Edu quando eu estava na Época Negócios ainda, e dali surgiram as conversas que depois deram início ao nosso projeto. Então, a gente fica muito confortável, não tem conflito nenhum. Se ele não fosse nosso cliente, a gente estaria aqui certamente da mesma forma. E eu fico contente que esse título ninguém tira de mim. É verdade. É irreversível. Bom, Edu, acho que o mais, você poderia começar contando o mais interessante, que pelo menos num primeiro momento, é como que um engenheiro vai parar na área de comunicação. Ainda um engenheiro que trabalhava com consultoria, que é uma área que muitos jovens que vão para o mercado de trabalho têm vontade, né, aspiram a trabalhar. Então você estava ali no que é o sonho de consumo de muita gente e começou uma empresa de comunicação. Como é que foi isso? Pois é, Ariane. Na verdade, a engenharia sempre fez parte da minha vida, porque desde pequeno eu tenho um raciocínio estruturado muito claro. Eu sempre procuro pensar simples, de uma forma prática, de uma forma pragmática. E o fato é que quando eu resolvi ser engenheiro, eu já tinha, um pouco antes disso, superado uma dificuldade minha na adolescência, que eu fui gago até a minha adolescência. Então esse episódio... É muito louco, né? Um comunicador gago. Pois é. Um ex-gago, né? Ex-gago. E justamente o fato de eu ter superado essa minha dificuldade fez eu perceber o valor da comunicação não só para a minha vida pessoal, mas posteriormente para a minha vida profissional. Porque assim que eu me formei, né, como engenheiro, eu comecei a trabalhar com consultoria para empresas na área de produtividade, qualidade, melhoria de processos. O meu desafio sempre foi, como consultor, convencer as pessoas de que aquilo que eu estava oferecendo ia melhorar a vida delas. E por trás desse melhorar a vida, significa você conquistar a confiança do seu público. E para conquistar a confiança, desde sempre eu percebi que a comunicação é fundamental. Não basta você ter um projeto técnico à sua disposição se, do outro lado, as pessoas não confiarem de que as suas intenções são as melhores possíveis. Então eu sempre tratei a comunicação como uma ferramenta estratégica para a conquista da confiança das pessoas. Mas como foi isso, de transformar a comunicação naquele projeto seu, né? Você tomou isso para si e falou, não, é isso que eu quero fazer, e daí você foi começar um negócio. Como é que foi essa virada? Pois é, vida de consultor não é fácil. Aquela pessoa que entra, senta na janelinha, olha para dentro da empresa e quer mudar tudo. E por outro lado, as pessoas olham para você com uma certa resistência, com insegurança. E justamente eu conseguia conquistar a confiança das pessoas no momento em que eu fazia as minhas apresentações. E eu sempre fazia de uma forma completamente diferente do tradicional. Para mim, a apresentação nunca foi uma ferramenta, mas sim uma comunicação para você conquistar a atenção e a confiança das pessoas. Então, a partir daí, eu já desenvolvia um método que, não por acaso, é o processo atual da SOAP, que começa com você definir uma estratégia. Definir estratégia significa você conhecer bem o seu objetivo, pesquisar quem é o seu público. A partir daí, contar uma história, e essa história visa não só
você estabelecer uma conexão racional, mas principalmente emocional e de confiança com o seu público, a partir de um storytelling, né? Storytelling na época nem existia essa palavra. Sim. Essa palavra está batizada hoje, virou clichê corporativo, e na época eu fazia isso para os meus clientes. E os meus clientes percebiam que essa minha abordagem tinha um valor e que eu conseguia os meus objetivos e levava meus projetos adiante. Por outro lado, o meu ex-sócio, o Johnny, também fazia uma abordagem muito semelhante na consultoria em que ele trabalhava. E não só, e o meu sócio é meu primo também. E na época nós nos ajudávamos, né? Então tanto ele na consultoria dele, como eu nas minhas consultorias, a gente trocava muitas figurinhas e isso era muito positivo. Eis que, de uma forma bem resumida, em 2003 nós resolvemos começar a cobrar por isso. Mas sinceramente a gente não imaginava que a SOAP ia tomar a dimensão que tomou. Eu imaginava que os meus clientes da consultoria seriam os clientes dessa empresa, ou seja, seria um negócio suporte. Uhum. E eu me enganei. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer as apresentações a SOAP, né? A SOAP nasceu em abril de 2003. Uhum. Então, quando nós começamos a trabalhar com foco nisso, não só os meus clientes contratavam, os nossos conhecidos nos contratavam, mas as pessoas que viam aquela abordagem diferenciada. As pessoas viam aquela abordagem e falavam, não foram vocês que fizeram, quem que ajudou? Então, naturalmente, o nosso serviço se viralizou e a SOAP começou a tomar uma dimensão maior do que a gente imaginava na época e de uma forma muito rápida. Muito legal. Eu queria que você voltasse um pouco e contasse essa história da gagueira. Como é que foi isso? Como é que você superou isso? E o que isso tem a ver hoje com o seu trabalho? Por muito tempo eu sofria bullying na escola, eu tenho assim traumas que eu tô superando, que eu comecei a superar muito recentemente, mas não foi fácil. Agora, o interessante, né, o positivo de tudo isso é que justamente hoje eu tenho ciência que talvez se eu não tivesse sido gago, talvez a SOAP não existisse, porque eu não daria a importância que eu dei para a comunicação como eu passei a dar no começo da minha vida profissional. E como é que você superou? Olha, eu sempre fui um otimista crônico. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia superar. De uma forma ou de outra, eu ia superar. E uma ferramenta, uma técnica que me ajudou muito foi a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, conhecida como PNL, é uma abordagem de comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia criada por Richard Bandler e John Grinder na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 70. Segundo essa técnica, os processos neurológicos, a linguagem, linguística e padrões de comportamento aprendidos através da experiência, programação, podem ser alterados por meio dessa abordagem. Então, o meu querido primo Gilberto Curti, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, na época, ele me colocou à disposição todos os workshops, todos os treinamentos possíveis de PNL. E eu fiz tudo, fiz desde do básico até o Master Practitioner. E eu não tenho dúvida que a PNL, aliado ao meu otimismo, aliado à minha decisão que eu ia conseguir superar, eu não tenho dúvida que foi isso que contribuiu para que de fato eu conseguisse essa superação. É muito legal, né? Porque hoje você deve perceber, você deve ter muito mais empatia com as dificuldades das pessoas, pela timidez, pela gagueira e pela dificuldade, por ter alguma dificuldade de falar em público, né? Que dizem que é o maior medo que as pessoas têm na vida, é falar em público. O medo de falar em público, segundo diversas pesquisas, é o maior medo de grande parte das pessoas. Vem antes do medo de doenças e de morrer, por exemplo. Uma dessas pesquisas foi realizada em 2015 pelo jornal britânico Sunday Times. Dos 3.000 entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o seu maior medo é falar em público. Na verdade, Ariane, as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Então, quando você, dentro da sua comunicação intrapessoal, da sua autocomunicação, como eu gosto de chamar, então tudo começa com a sua comunicação interna. Então, se você tem a adrenalina sob controle, se você tem a história na sua cabeça, se você se prepara, se você ensaia,
naturalmente é meio caminho andado. É isso que eu faço com os meus clientes. E você falou uma palavra fundamental, que é empatia, que é a atitude, né, que você tem de conseguir olhar o mundo a partir das crenças e dos valores, da visão do outro, da visão do seu público. Isso é o que a gente aplica em todos os trabalhos da Soap. É a palavra-chave para a gente conseguir criar grandes apresentações, grandes roteiros. Então, sem dúvida, a empatia com os outros, mas antes de mais nada, a empatia com você mesmo, né? Você ter uma compaixão com você aceitar você da forma como você é. Então, a partir do momento que você começa a gostar de você, do jeito que você é, isso é metade do caminho andado. Agora, Edu, esse podcast tem o objetivo de chegar a pessoas que não necessariamente estão empreendendo, talvez nem queiram empreender. Mas tem uma coisa muito legal que você fala, que é atrelar a comunicação ao sucesso. Sim. E nós também somos comunicadoras. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê essas duas coisas caminhando juntas, seja onde Perfeito. a pessoa estiver trabalhando, o que ela estiver fazendo, qual é o papel da comunicação na vida dela para ela conseguir fazer um projeto, para ela conseguir vender uma ideia, para ela conseguir conquistar pessoas. Bom, comunicação, eu não tenho dúvida, eu tenho uma crença muito clara, nítida, de que comunicação é fundamental para o sucesso profissional. Aliás, eu enxergo 3 pilares. O primeiro é o pilar técnico. Você precisa ser bom naquilo que você se propôs a fazer. Isso, a partir de uma boa formação, de uma boa faculdade, você evoluindo sempre. O segundo pilar, eu não tenho dúvida que é comunicação. Porque pessoas bem-sucedidas, pessoas que conquistam a confiança, grandes líderes, são bons comunicadores. E por fim, networking, que é consequência de uma boa comunicação. Tá. Então eu falo para os meus filhos, eu sempre falei, desde que eles eram pequenos, se você tem uma boa formação, se você tem uma boa comunicação e, consequentemente, um bom networking, não tem como você não dar certo profissionalmente. Então, essa é uma crença que eu trago desde sempre e que até hoje eu não vi algo que não comprovasse isso no dia a dia nas pessoas que eu conheço. E você pode talvez contar um pouquinho pra gente algum caso desafiador com alguém ou com uma empresa que você trabalhou que tinha uma dificuldade grande de fazer essa comunicação, de se colocar, ou talvez até de gostar de si mesmo, como você estava falando antes, e que conseguiu dar essa virada e a melhora foi nítida. Queria que talvez você ilustrasse um pouco pra gente mesmo, óbvio, não precisa falar nomes e tal, mas contar um pouquinho como é essa construção. Olha, o exemplo que me vem à cabeça é, por exemplo, quando nós ajudamos os nossos clientes em convenções. Então, tem algumas convenções que são gigantescas, que você tem ali na plateia 7.000 pessoas. Se já não é fácil você falar para 5, 6 pessoas, imagina quando você coloca 7.000 pessoas e na primeira fila está sentado o presidente, o diretor da empresa, o seu chefe. Sim. Então, não é fácil, né, para quem não está acostumado. E os resultados que eu já obtive nesses 17 anos foram fantásticos. Então, a partir do momento que você define uma estratégia, você ajuda a pessoa a criar um bom roteiro, um bom storytelling, que vai trazer no vácuo aspectos técnicos. Quando a pessoa se sente dona daquele roteiro, segura, tem um apoio visual adequado. Quando eu falo apoio visual, não é um documento na tela, é simplesmente um guia para a pessoa falar a sua narrativa, o seu discurso e ajudar para prender a atenção e gerar entendimento da plateia. Então, quando você tem a estratégia e o material montado, a última etapa é a da performance. Quando entra nessa última etapa, que é fundamental, porque quem conquista a confiança não é o material. Quem conquista a confiança é a pessoa que vai conduzir um material. Não adianta ter um slide lindo e uma pessoa totalmente olhando para baixo, tremendo e segura. De forma nenhuma. Quem precisa estar orgulhoso e feliz da apresentação em primeiro lugar é a pessoa que montou aquela apresentação. E isso já é meio caminho andado. E a primeira evidência que a gente tem que a pessoa vai ter um bom desempenho é quando ela faz a apresentação independente do apoio visual, só na narrativa. A narrativa vem para completar a comunicação, é uma camada adicional da comunicação. E nessa última etapa também a gente trabalha a performance do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da oratória, do ponto de vista da autoconfiança, do ponto de vista do domínio emocional. E muitas vezes as pessoas morrem na praia por conta de um sequestro emocional. Sequestro emocional, também chamado de sequestro neural ou límbico, é um conceito criado pelo psicólogo Daniel Goleman, que ficou conhecido pelos estudos sobre inteligência emocional.
A ideia de sequestro aqui se refere ao processo em que impressões sobre o que está acontecendo consigo mesmo e ao seu redor simplesmente não fazem o caminho normal dentro do cérebro. Por isso, a organização e o processamento dessas informações, que acontecem automaticamente sem que a gente se dê conta, não acontecem. A sensação é que você está em transe, desconectado da realidade. O famoso fora de si. Imagine isso num palco com um monte de gente te olhando. Por conta da pessoa, do diálogo interno, né? Quando o seu diálogo interno não é positivo, quando a sua autocomunicação não é positiva, normalmente ela te sabota. Você começa a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir, vai dar errado, as pessoas estão me olhando. Exato. Será que as pessoas estão gostando? Será que Então, quando o seu diálogo interno não é construtivo, ele começa a ser autodestrutivo. Então, você cuidar da sua autocomunicação é fundamental. Então a gente volta ao mesmo tema de sempre que eu e a Ariane temos. No fundo, se a gente não construir dentro da gente, não adianta nada as maquiagens que a gente põe, né? Não adianta nada. Até porque a sua comunicação não verbal, ela vai entregar algo que você não esteja fazendo de uma forma natural, de uma forma convincente. Por quê? Porque a comunicação não verbal, ela vem antes da comunicação verbal. A comunicação não verbal é mais importante do que muita gente imagina. Uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, Los Angeles, mostrou que só 7% da comunicação é baseada nas palavras que dizemos, 38% vem do tom de voz e 55% da linguagem corporal. Antes de você falar, você já está emitindo sinais. Se você está nervoso, se você... E muitas vezes você emite sinais de nervosismo que pode passar para o seu público que você não tem convicção daquilo que você está falando, que aquilo possa talvez não ser verdade. E aí é que os projetos muitas vezes morrem na praia. E vamos falar de atitude empreendedora especificamente? Você está falando várias coisas que certamente a gente associa ao que a gente considera atitude empreendedora. Uhum. O que é para você atitude empreendedora e o que a comunicação e a sua experiência tem disso? Olha, atitude empreendedora, na minha visão, ela deveria ser uma matéria escolar. Atenção, atenção, escolas de todo o Brasil, estamos à disposição se quiserem falar sobre a ideia do Edu. Porque o empreendedor não é só aquele que tem uma ideia. Ter ideia, no fim das contas, todo mundo tem. Você junta um grupo de amigos, coloca um copo de vinho em cima da mesa. Faz um brainstorming, um brainstorming, naturalmente as ideias vêm. Agora, o que faz a diferença para o empreendedor é a execução da ideia. Do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da disciplina, do ponto de vista da resiliência diante dos obstáculos que você vai enfrentar. Para a pessoa ser uma empreendedora profissional, ela precisa ser uma empreendedora pessoal. Ela precisa ter um projeto pessoal. Ela precisa estar sob controle. Na minha visão, é o ponto de partida. Você estar bem com você confiar em você. O que você está falando tem muito a ver com você saber o que você quer, né? Recentemente eu escrevi um artigo no LinkedIn falando quantas coisas existem no mundo, quantas pessoas eu ouço dizendo que vem muitas possibilidades e ficam procurando como se fosse assim, qual vai ser a nova bola da vez, como eu vou acertar a próxima tecnologia ou a próxima inovação, e às vezes tem muitos recursos para isso, mas se elas não sabem quem elas são, por que elas estão fazendo aquilo, o que elas querem, fica muito difícil, e parece que muitas vezes a gente se perde nisso, né, querendo acertar externamente. Exato. E muitas vezes, Ariane, você leva uma vida para identificar exatamente aquilo que você quer. Então eu acho que o ponto de partida não é esse. O ponto de partida é você enxergar qual ambiente que você gosta. Então a minha recomendação é sempre que você esteja no ambiente onde está a sua paixão. Quando você está nesse ambiente, naturalmente você vai encontrar um caminho para você conseguir o seu objetivo e saber até o que você quer. E justamente, no meu caso, por exemplo, eu tenho paixão pela comunicação, eu tenho paixão por ajudar os outros a partir da comunicação. E naturalmente a SOP foi o resultado disso. É interessante isso, né? Porque às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, ou a gente fala de paixão, fica um peso muito grande para quem, como você disse, não sabe o que quer. Tem muita gente que não nasce com a sorte de saber o que gosta. Claro. Não tem exemplos e fica lá procurando, às vezes, um propósito, um trabalho que gosta. E aí a gente fala, isso pode parecer que é meio fácil, né? Assim, vá atrás dos seus sonhos.
Primeiro que às vezes você não sabe qual é o seu sonho. Segundo que às vezes você vai atrás do seu sonho, pouquíssimos vão conseguir. Então isso que você tá falando é muito precioso, porque você dá uma dica prática da vida real, né? Como é que você começa a farejar aonde tá o seu sonho, o seu desejo, o seu talento. Sem dúvida, sem dúvida. E isso também me lembra, quer dizer, você fala que você gosta de comunicação, você tá há 17 anos nesse mercado com a tua empresa, obviamente teve que se reinventar algumas vezes. Você certamente já enfrentou o desafio, vocês foram pioneiros, né, a Soap, e você viu muita gente entrar nesse mercado, né? Sim. Competidores chegando. Vamos falar de vida real e de desafio. Como é que foi isso pra você e como você lidou? Fala assim, bom, tudo bem, de repente uma coisa tá virando commodity, pra onde eu vou? Na verdade, vou confessar para vocês que por termos sido os pioneiros, quando começaram a aparecer algumas empresas, não foi fácil. Eu fiquei realmente ver aquela sensação, puxa vida, mas isso é meu. Sim. E logo eu me convenci e mudei totalmente de ideia quando eu vi que nós criamos um mercado. Então, quando você cria um mercado, você passa a ter um parâmetro de comparação. Então, o nosso desafio passou a ser o quê? Continuarmos sendo os melhores dentro desse mercado. Ou seja, eu sempre falo lá na Soap que o nosso objetivo é sempre olhar para frente, é inovar, é criar algo novo. Claro que olhando para o lado, respeitando a concorrência, mas sempre procurando inovar e procurando seguir a nossa essência. Queria fazer uma pergunta pra gente fechar, que é uma coisa que a gente estava conversando lá fora. A gente comentou que você, e comentamos aqui também, né? Que você foi o primeiro cliente do ateliê e você falou que nós não somos os únicos, né? Você é primeiro cliente de mais de uma empresa. E é interessante, porque muitas vezes as empresas têm receio de contratar alguém que nunca fez aquele serviço para ninguém. Alguém que está começando o negócio. O que faz você topar ser o primeiro cliente de uma empresa e fazer uma aposta mesmo? Olha, o meu propósito de inovação. E quando você encontra pelo caminho pessoas que você confia, pessoas que você vê nitidamente brilho nos olhos, você traz para estar junto com você e você vai em frente. Então, como você mesma falou, Ariane, eu vou dar um exemplo aqui dos meus queridos André e Eric da RD. A RD é a empresa Resultados Digitais, fundada em 2010 por Eric Santos e André Siqueira, em Santa Catarina. Hoje é uma referência em marketing digital no Brasil. Então, quando eles chegaram na Soap, eu perguntei, e fizeram uma reunião conosco, eu perguntei para eles, puxa, adorei a proposta, muito bacana. Me conta, para quem que vocês já fizeram serviços semelhantes? Eles falaram, não, vocês são os primeiros. Eu falei, fechado, porque eles já tinham conquistado a minha confiança, que eles estariam... Primeiro que eles tinham o conhecimento técnico sobre o assunto, que é o ponto de partida. Segundo, a convicção e a paixão que eles tinham do negócio que eles estavam começando. E na época eu pensei, poxa, não tem como não dar certo. E que bom que ninguém nunca contratou e eu vou ser o primeiro. Porque com certeza eles vão fazer o melhor possível para nós sermos a grande referência deles. Então, o que nós mais queremos no dia a dia é você cruzar com essas pessoas que queiram inventar algo completamente novo. Você falou que essa é a última pergunta, mas eu não vou me aguentar, Edu. Eu sempre me arrependo de falar que é a última pergunta. A gente tira sarro, porque a gente entrevistou por muitos anos pessoas do mundo corporativo. E a hora que você falou brilho no olho, eu não vou me aguentar. Descreva, por favor, do seu ponto de vista, que contrata pessoas, que tem uma empresa grande, que contrata fornecedores, o que é o brilho no olho, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a atitude empreendedora. Mas virou um jargão tão gasto que eu vou aproveitar a oportunidade para você me descrever nas suas palavras. Brilho no olho, assim como outros jargões corporativos, por exemplo, o nosso maior ativo são as pessoas, procuramos jovens com sangue nos olhos e faca nos dentes. Enfim, ouvimos demais isso ao longo da nossa experiência como repórteres de negócios e ficamos um pouco céticas sobre seu significado real. Então, a Marcela não perdeu a oportunidade. Olha, brilho no olho significa muito mais do que você ter conhecimento técnico. Porque muitas vezes eu cruzo com pessoas, né, pessoas que nós entrevistamos para trabalhar na Soap. A pessoa, ela é boa tecnicamente, mas ela não passa a convicção de que ela está comprometida, e a convicção você passa na comunicação. Uhum. E quando acontece o contrário, quando eu vejo uma pessoa que tem essa convicção, tem essa paixão, tem a vontade, mas não tem ainda a parte técnica, eu falo, tudo bem. Porque a parte técnica você forma, a parte técnica você ensina.
Agora, o que você não ensina, o que depende muito da pessoa, é a atitude dela, é a convicção, é o comprometimento. Então, Edu, agradecemos muito a sua participação no nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. Um exemplo de empreendedorismo pra gente. Contem sempre comigo. Espero voltar mais vezes. Valeu, Edu. Obrigado. Bom, esse então foi o Eduardo Adas, o sócio da Soap. E a gente vai fazer alguns comentários agora sobre as atitudes empreendedoras que a gente identifica nessa entrevista, né? Eu gostaria de destacar, Ari, que essa coisa da comunicação, né? Hoje a gente discute muito que para as pessoas terem sucesso não existe um perfil único. Elas não precisam ser só extrovertidas ou precisam se vender muito bem. Acho que tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que é introvertida, tem gente que é tímida, tem gente que não gosta de falar em público, precisa trabalhar muito para isso acontecer. Sim. Mas seja como for, fica claro que se você quer vender uma ideia ou se você tem um projeto que você precisa de mais pessoas se envolverem para que ele aconteça, você precisa ter uma boa comunicação. Isso pode ser estruturar sua ideia em bullets para você apresentar para alguém a quem esse projeto vai ser interessante. Isso pode ser estruturar um discurso mesmo, né? Fazer um pitch. Você saber conversar com as pessoas sobre a sua ideia e dizer para elas, olha, o que eu quero é isso e eu preciso daquilo para chegar lá, onde eu tô vislumbrando. Às vezes até uma conversa entre duas pessoas, né? Que a Soap até ajuda as pessoas a fazerem isso também. Reuniões menores, conversar. Legal, é isso. Acho que faz pode ser uma conversa formal, mas de qualquer maneira, você precisa saber o que você quer e saber estruturar, ter esse storytelling que o Edu falou, né? Dizer isso com estrutura e com um pensamento claro para que as pessoas entendam e te ajudem a chegar no seu sonho, a construir seu projeto. Boa, Má. E isso me dá um gancho para uma outra coisa que eu observei na entrevista, que é o jeito que o Edu faz o networking, sempre fez, né? A gente fala muito hoje em dia de networking, mas entre nós a gente sempre comenta, né, que um networking forçado também não funciona. Você querer conhecer as pessoas com interesse, pelo menos aqui no Brasil isso não é uma coisa que flui tão bem. Sim. Mas no caso do Edu, eu achei legal porque ele dá uma dica muito genuína de como fazer esse networking de uma maneira autêntica, que faz sentido, que é você ir buscar lugares onde você tem outras pessoas que compartilham da mesma paixão. Então, eu achei legal que ele fala, quando você não sabe o que você quer fazer exatamente, mas você sabe que áreas você gosta, vá nos lugares, frequente ambientes em que tem isso, porque você vai encontrar outras pessoas com essa mesma paixão, e aí você cria uma rede que tem interesses em comum. E fica bem mais fácil você conversar com as pessoas quando você tem paixão por aquele assunto, né? As pessoas logo vão falar, olha, esse é da minha turma, quero aprofundar o assunto com ele. Com certeza. Outra coisa que me chamou a atenção foi ele falar de contratar pessoas, por exemplo, nós, pela primeira vez, né? Ser o primeiro cliente de empreendedores novos. E eu fiquei pensando que isso, mais do que confiar nos outros, ou antes de confiar nos outros, ele tá confiando em si mesmo, né? Sim, porque no fundo ele que vai ter que assumir se der errado essa contratação. Exatamente, e pode dar errado não porque as pessoas não sejam competentes, ou não porque não tenham talento, não tenham vontade. Muitas vezes você não acerta de primeira, né? Então, as chances de dar errado sempre existem. E numa primeira vez, as chances são mais altas. E é muito uma atitude empreendedora você bancar isso. Você fala, bom, porque quando você diz eu confio em você, você tá dizendo eu confio em mim. Se tudo der errado, eu vou no mínimo sobreviver e vou dar conta do que vier a seguir. Então, essa autoconfiança, essa segurança nata que se traduz muitas vezes na confiança nos outros, num voto de confiança nos outros, é muito legal, né? É o caminho contrário, né? Ele só pode confiar nos outros se ele confia nele. Exatamente. Boa. E isso de dar a oportunidade para as pessoas, ser o primeiro cliente, eu associo muito com o nosso dia a dia de algumas pessoas que eu ouço, seja executivos ou empreendedores mesmo, que dá uma satisfação muito grande você dar oportunidade para as pessoas. Sim. Então, a gente no ateliê, as pessoas que a gente contrata, os parceiros que a gente traz para outros clientes. E isso é muito legal, porque quando você abre as portas para as pessoas, cria-se uma relação
De confiança. Né? De confiança, mas também de uma certa gratidão mesmo, sabe? As pessoas vão sempre lembrar de você como alguém que deu oportunidade, que abriu as portas. Pode ter dado certo, pode ter dado errado, mas você foi lá e bancou a pessoa e falou, não, vem comigo que eu vou te ensinar, você vai aprender. E ela vai sempre lembrar de você se for construída uma relação saudável. E mesmo que ela não lembre, né? A gente vai ter prazer de ver o desenvolvimento da pessoa e ver ela ser melhor e saber que a gente participou daquilo de alguma forma. Sim. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem tem mais. Até a próxima semana. Até mais. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses e foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru. Produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.